O número de mortes em acidentes de trânsito na microrregião de Farroupilha tem apresentado uma queda. Até o momento, os dados deste ano são parecidos com os do ano passado. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Farroupilha explica que as mortes no trânsito registraram boa queda, se comparado com os registros ocorridos no ano de 2010. O tenente Marcelo Stassak faz uma leitura do comportamento do trânsito na região e nas rodovias estaduais que estão aos cuidados do grupamento de Farroupilha. Isso é uma rotina que nós temos já há muito tempo, embora em números nós já percebemos uma mudança bastante significativa. Se nós puxarmos historicamente nos últimos 10 anos, hoje pode-se dizer que na região nós temos menos de 60% do que acontecia em 2010. Isso, quando se acompanha as estatísticas, está claro, está a olhos vistos, né? Mas caiu mais assim, da metade, então, o número de mortes. Comparando com 2010. Com 2010. 2010 foi um ano muito atípico, nós tivemos um número muito severo, realmente. Então, falando só, micro-região de Farroupilha, 2010 nós tivemos 47 pessoas que perderam a vida durante o ano. Sim. Hoje, nos últimos anos, nós estamos entre 35, 36 e 37. Já 2020, já estamos com 22 pessoas, micro-região de Farroupilha. E esse número é exatamente igual ao mesmo número do mesmo período de 2019. Então, se nós compararmos apenas estatisticamente, o trânsito se comportou igualzinho a 2019, nesse período de 2020, com toda essa adversidade. Por que isso chama a atenção? Porque nós estamos numa campanha muito forte com cuidados pela vida, não falo só no trânsito, né? Em cuidados em tudo. Tu muito bem abriu o programa falando de todos os nossos procedimentos de segurança, é máscara, é álcool gel, é distanciamento. Entre outros tantos, né? Entre outros tantos, pois é. Então, há uma reflexão muito grande entre as pessoas, né? Isso contigo, isso comigo, entre as famílias, quanto a esses riscos todos que nós, no nosso conviver, nós estamos expostos. E no trânsito a mesma coisa. Bom, isso deveria ter refletido também na condução do condutor, não sabemos. Talvez no futuro um estudo vai dizer isso, porque todos os cuidados nós estamos tendo referente ao vírus, porém e os cuidados com a nossa condução diária. E aí, qual a nossa participação nisso também? Cada acidente que nós temos, cada ferido que resulta, é um leito no hospital que é ocupado, né? É uma UTI. Toda uma estrutura que se movimenta na área da saúde. Tudo é movimentado, e daí no momento que nós vemos a competir esses leitos, né, essa estrutura com o combate à pandemia, então há de se preocupar também. Claro, com certeza. Mas eu estava pensando também a questão do número das estatísticas, se a gente vem tendo um comportamento em 2019 e 2020 abaixo do que foi o ano de 2010, que foi um ano bem atípico e que teve um grande número de acidentes de trânsito. Também acho que um outro fator favorável, aumentou muito o número de veículos de 2010 para cá, comparados 10 anos, deve ter crescido muito a frota, ou seja, espelha um pouco que o condutor está mais preparado? Nós estamos falando de 10 anos de diferença. Então, toda uma evolução se teve, com certeza. Nós tivemos também muita evolução tecnológica, nossos veículos mudaram muito de lá para cá. Os mais novos hoje, ele apresenta uma condição muito mais favorável, muito mais resistente do que nós tínhamos também naquela época. A fiscalização também evoluiu muito, com muita tecnologia. Nos chama a atenção a diferença de comportamento num pequeno trecho da 122, que é o que acho que é o mais importante no que nos afeta, que é essa ligação de Farroupilha com Caxias do Sul. Nós tínhamos uma acidentalidade muito severa, que variava entre 4 e 5 mortos ano só nesse pequeno trecho. Eu falo daqui da nossa Tramontina até o Shoppings. Sim, o Shopping Iguatemi. Exato. 2015, meados de 2014 para 2018, nós não tivemos nenhum acidente que vitimou pessoas, que foi um acidente fatal. Sim, com morte no local, né? Exato. Nós tivemos vários que tivemos que pessoas se feriram. Agora, danos materiais e pessoas feridas. Que pessoas morreram, então foram 4 anos, né, praticamente ilesos nesse sentido de perdas de vida. Por que isso? Aí chama a atenção da tecnologia. Em 2014, nós passamos a operar com um radar mais moderno e trabalhar muito forte, né, nesse trecho. Também nesse período nós tivemos a instalação do Pardal, né, ali
no próximo ao retão dos cavalos, muito Isso, conhecido, sim, né? Também sim. na 122. Então todos esses fatores influenciaram nesse trecho, ou seja, o comportamento mudou. Então, algo aconteceu nesse período. Eu alinho muito isso à fiscalização mais aperfeiçoada com a tecnologia, o avanço dos veículos, embora o incremento da frota, né? Mas também teve esse avanço tecnológico nesses veículos e também o reflexo da conscientização que se é aplicada. Muito se trabalha, muito se tem trabalhado nisso, se bate muito forte, os órgãos educativos de trânsito, né, trabalha bastante nesse sentido, muitas campanhas foram feitas, o próprio Detran investe muito nessas condições, a Polícia Rodoviária não fica atrás, embora o seu objetivo principal é a segurança no trânsito e não somente a educação, mas também auxilia nesse sentido. Então, várias coisas aconteceram. Os números são positivos se comparados a 2010, mas ainda muito desfavorável pelo que a gente acompanha no dia a dia. Com certeza. Bom, na sexta-feira, no dia de lançamento da abertura da Semana Nacional do Trânsito, junto com a Polícia Rodoviária Estadual Farroupilha, o CFC Farroupilha também promoveu uma ação de conscientização ali para os motoristas que passavam de frente ao posto da 122, né? Isso é uma ação motivada pelo Detran, né, em que nos concitou para que uníssemos esforços algumas outras entidades nesse sentido, para que se trabalhasse um pouco mais a empatia no trânsito. Então estendemos esse convite à Defesa Civil e também ao CFC Farroupilha, né, o CFC prontamente, como sempre foi, né, muito solícito nessas questões de conscientização, se aliou a nós nessa participação. A Defesa Civil também se fez presente e aí tivemos um pequeno período do dia da sexta-feira em que se voltou um pouco mais para chamar a atenção do condutor, se foi entregue também a essas pessoas que participaram conosco um material lúdico ali, explicativo e sugerindo um pouco que as pessoas tenham um pouco mais de empatia realmente com relação ao próximo, né? Não só eu e tu quando estamos caminhando na calçada, mas também um condutor ao lado do outro na rodovia, um condutor ao lado do outro quando parado na sinaleira, né? Que se não se tem aquela asseveridade, aquela competição, ou às vezes até mesmo aquela raiva, né, na direção do veículo, em que nós traduzimos nosso dia a dia corrido, as pessoas estressadas e acabam traduzindo isso para a condução e a própria competição entre um condutor e outro. E isso reflete nos acidentes quando eles acontecem. Poderíamos dizer que empatia e, acima de tudo, respeito, mais respeito no trânsito, são dois fatores fundamentais? Sempre foram fundamentais. Nós precisamos disso em qualquer convivência. Com certeza. Não só no trânsito. Mas lá nós sentimos um maior reflexo, porque a violência, quando isso não se consegue se conciliar, é muito grande. Então esses acidentes, eles são violentos. Qualquer batida hoje, embora, né, eu vou falar batido, né, para falar num termo bem comum, né, ou qualquer acidente que aconteça, embora toda a tecnologia que eu disse que nós temos, toda a segurança agregada hoje aos nossos veículos, ele deixa um resultado muito negativo. Nós falamos em 22 mortos esse ano na micro-região de Farroupilha, atendida por Farroupilha, mas nós estamos com quase 300 pessoas feridas nesse período. Então, aí está o resultado, né, dessa severidade toda. Infelizmente, isso aconteceu e vem acontecendo e vem se repetindo. Mas, da mesma forma que se repete, nós incessantemente trabalhamos para tentar diminuir cada vez mais, né, esses sinistros todos. Com certeza. Até porque daqui a pouco as pessoas ainda, me parece, acabam utilizando o trânsito como válvula de escape para N situações que acontecem na sua vida. E aí a pessoa está atrasada, não sei o quê, quer tirar a vantagem em cima do trânsito. Ao invés de trafegar a 60 por hora, vai dar a 100 por hora. Acha que vai tirar muita vantagem, mas não tira vantagem no frigir dos ovos, né? Eu acho que eu já citei um exemplo desses. Eu fiz uma viagem uma vez a Porto Alegre, em que eu saí de Farroupilha ao lado de um caminhão dos Correios, e lá estava escrito, né, 80 km por hora. Eu estava apressado, não tenho vergonha de dizer isso, né? E em alguns momentos eu coloquei uma velocidade maior. Mas entrei na 116, entrei em Porto Alegre juntamente com o caminhão que saiu daqui a 80 km por hora. Ou seja, é uma ilusão nós acharmos que nós vamos ganhar muita coisa no momento que exageramos na velocidade. E sim, nós agregamos, foi risco, né? O tema da Semana Nacional do Trânsito é exatamente isso, né? Reduza riscos e proteja a vida.
Mas hoje nós percebemos que nós estamos muito mais valorizando a facilidade e esquecendo de pesar o risco que nós agregamos a isso. Então, nós, naquela imaginação de ganharmos alguns segundos, alguns minutos, exagerando um pouco em regiões que não dá para exagerar, com as condições que nós temos de rodovias, com as características que nós temos de rodovias, ou até mesmo na área central, né? Sim, Também, sim. em que nós temos um conflito muito grande de pedestres e veículos também. Então, nós não pesamos isso no dia a dia. É natural, porque as pessoas elas têm a sua convivência, elas têm o seu dia a dia, cada um pensando nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus problemas, né? E esquece de uma atençãozinha maior ali. Quando é que nós vamos perceber isso? No momento que nós nos envolvemos. E no momento que nós nos envolvemos, quando nós não somos o mais vitimado, nós percebemos o outro muito vitimado. E aí já é um pouco tarde, né, pois nós já estamos com a consequência. Até o momento, um pouco mais de 20 mortes em acidentes de trânsito ocorreram nas rodovias da região em 2020. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.